possa estar por inteira aqui, de corpo, alma e espírito, que ela possa de fato, meu Senhor, permanecer nesse primeiro amor, nessa primeira fé, nessas primeiras obras, querendo te agradar, te servir. Pai amado e querido, faz a tua obra, meu Pai. Restaura essa pessoa, que a tua palavra restaure a alma dela, que o teu Espírito faça a obra e que todos saiam daqui bem. Se você reconheceu seus erros, suas falhas, e crê que Ele te perdoou, pode voltar em paz para o seu lugar, e que você permaneça vigiando, se cuidando, investindo cada vez mais na sua vida com Deus. Ó Espírito Santo, age, meu Pai, nessa noite, age forte, fala forte, desperta quem ainda precisa ser despertado, mas que haja salvação em massa, para a glória do teu nome. Quebra a religiosidade, quebra o orgulho, quebra, meu Pai, tudo aquilo que impede o teu Espírito de fazer a obra nessa pessoa, mas que haja salvação. Levante as mãos e diga: meu Deus, cada minuto aqui, que eu esteja sendo abençoado com bênçãos espirituais, que eu saia daqui diferente hoje, em nome de Jesus. E quem crê diga amém e graças a Deus. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Graças a Deus. Mateus 13:44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Quanto vocês acham? Vamos cantar essa música. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está, meu coração aberto está. Mateus 13:44. Pra tua voz ouvir, enche-me de louvores, enche-me de louvores, e gozo para te servir, e gozo para te servir. Fala-me suavemente, fala-me suavemente, fala com muito amor, fala com muito amor. Vencedor para sempre, vencedor para sempre. Livre-te-ei de pôr, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, fala-me cada dia. Sempre, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, ouvir tua voz eu quero. Neste mesmo som, e neste mesmo som, em o nome do Senhor Jesus, fala conosco, ó Deus, e aqueles que abrirem o coração, que não resistirem à tua voz, que sejam salvos, que essa palavra possa, meu Deus, ajudar esse povo a entender a grandeza da salvação, a grandeza da eternidade. Usa a minha boca agora, mas que todos compreendam de uma forma clara, meu Deus, o que o Senhor quer ensinar, falar, mostrar para todos nós. Que eu não fale
demais, mas também não deixe de falar o que o Senhor quer que seja falado. Em nome de Jesus eu te peço, abençoe esse momento que nós tiramos para meditar na tua palavra. E quem crê que Deus vai falar contigo hoje, diga amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre a grandeza da eternidade. Eu vou ser rápido na palavra hoje, bem objetivo. Mas antes de entrar nesse versículo de Mateus 13:44, eu queria falar sobre um homem muito respeitado no meio dos cientistas, uma pessoa muito respeitada com todos que trabalham com a tecnologia, e sempre que ele fala algo, bate o que ele fala. Um homem que disse quando vinha a inteligência artificial, foi justamente quando surgiu a inteligência artificial, e esses dias agora ele estava falando que nos próximos 10 anos, ele disse que nos próximos 10 anos, a tecnologia vai avançar 100 anos. E a ciência vai avançar muito. E ele disse que vai haver essa fusão com a inteligência artificial e a mente humana. Não é o que Deus quer. Deus quer que o Espírito dele guie o nosso espírito. É tão simples. Mas o ser humano sempre quis ser Deus, sempre quis mais. E já estão até falando sobre plantar o chip com a inteligência artificial no homem, para potencializar a mente humana. Eu não tenho nenhuma dúvida acerca do tempo que nós estamos vivendo. Quando em Daniel fala, e eu já preguei algumas vezes aqui sobre Daniel 12, fala que esse saber se multiplicará no final dos tempos. E realmente nós vamos ver um avanço muito grande da tecnologia nesses próximos anos. Eu não tenho dúvida que estamos perto do fim. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Por que a pessoa resiste à voz de Deus? Qual o motivo de muitas pessoas não se entregarem 100%? Porque tem pessoas que ouvem tantas palavras, entra bispo, entra pastor, sai pastor, e a pessoa nunca muda. Vem na igreja há tanto tempo e continua a mesma. Por quê? Qual o motivo? E por que tem pessoas que elas abrem mão de tudo? Às vezes está pela primeira vez na igreja, ou nas primeiras semanas, nos primeiros meses, e já há uma entrega total. Por quê? Quem se entrega teve a revelação, o entendimento da grandeza da eternidade. Vamos ler aqui. Mateus 13:44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido aonde? Num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra o quê? Aquele campo. Olha para mim agora, não olhe para a Bíblia não, e pense. O diabo, ele não quer que o ser humano pense. O diabo cada vez faz mais coisas para o ser humano não ter tempo para pensar.
Ele não quer que o ser humano pense, muito menos na eternidade. Todos nós aqui, sem exceção, do mais novo ao mais velho, todos nós estamos um passo da eternidade. Daqui a pouco nós vamos entrar lá. Se você é uma pessoa que entregou a vida ao Senhor Jesus, você já nota uma grande diferença na sua vida aqui, nesse mundo. Mas vai ficar muito melhor na eternidade, se você morrer salvo. Porque lá não vai ter diabo para você lutar contra o diabo, nem sua carne. Lá não vai ter tentações, lá não vai ter problemas. Aqui tem. Mas aqui nós já percebemos uma grande diferença. Na eternidade, vamos desfrutar da vida que Deus quer que tenhamos. Agora, quem morre sem a salvação, já sofre aqui sem Jesus, mas vai sofrer muito mais na eternidade. E olha o que você leu. Um homem achou um tesouro num campo. Quando ele achou esse tesouro no campo, ele com gozo, ele com alegria, pode tirar o versículo agora da tela, por favor. Ele com prazer foi lá e abriu mão de tudo por causa desse tesouro que ele encontrou. Eu creio que a família não entende, os vizinhos, os amigos, chegam a pensar que a pessoa ficou louca, mas ela sabe o valor daquele tesouro que ela encontrou. As pessoas que entendem a grandeza da salvação eterna, elas são consideradas loucas para o mundo. Eu lembro que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus muito novo. E a minha própria mãe disse: meu filho, você é muito novo, você vai perder sua vida aqui porque ela passa rápida. Deixa isso para quando você estiver mais velho. Realmente, se a vida fosse só aqui, eu estaria errado. Mas há uma vida depois dessa, e é muito maior do que essa. Não tem fim. Não tem fim. As pessoas não morrem e deixam de existir. Não. Quando você vai um pouquinho para frente, eu vou voltar nesse versículo, mas você vai aqui em Mateus 17:3. O Senhor Jesus estava no monte da transfiguração. Sabe quem apareceu? A Bíblia diz assim, ó, Mateus 17:3. E eis que lhe apareceram quem? Moisés e Elias falando com ele. Olha para mim, por favor. Olha quanto tempo Moisés já tinha morrido. Elias não morreu, ele foi tomado. Há muito tempo. E esse episódio aqui já tem mais de 2000 anos. E eles continuam vivos, na glória com Deus. Será que você consegue entender a grandiosidade disso? Por que a pessoa não se entrega 100%? Porque ela nunca creu na eternidade. Então fica difícil dela abrir mão das coisas desse mundo. Ela se agarra. Ela pensa: como é que eu vou ficar sem a bebida, sem as festas, sem isso, sem aquilo? Não é assim que as pessoas falam? Elas dizem que nós somos loucos e nós olhamos para a vida delas e falamos: meu Deus, que loucura. A pessoa vai morrer sem salvação. O Senhor está acabando com a vida dela, sim ou não? Mas no final nós vamos ver quem está certo. Porque o verdadeiro cristão,
ele não é infeliz. Eu deixei de ir em lugares que eu gostava de ir, mas eu deixei porque não agradava a Deus. Eu abri mão de amizades que não eram boas para mim, mas encontrei o melhor amigo, que é Jesus. Eu deixei de fazer coisas que a minha carne gostava, mas Deus não gostava. E eu não posso perdê-lo. Eu encontrei um tesouro. Vale a pena abrir mão de tudo. E eu fiz isso com alegria. E as pessoas não entendem. Meu Deus, que alegria é essa que a pessoa vai para a igreja? Que alegria é essa que a pessoa lê a Bíblia, que a pessoa ora, que a pessoa busca? Mas só quem tem alegria da salvação, a certeza, é que entende isso. A mulher deu um testemunho aqui um dia desse, que ela tinha um carro, e ela queria montar um negócio para ela e não tinha dinheiro. E Deus deu a direção para que ela vendesse o carro e montasse o negócio dela. E ela vendeu o carro, montou o negócio dela e arrebentou. Ela disse: hoje eu tenho mais de um carro, e carros melhores, mas na época eu abri mão para investir em algo melhor, maior. Quando você entende que a eternidade é muito maior do que a nossa vidinha aqui, então você não tem dificuldade de dar a sua vida com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Você dá com alegria. Você dá tudo de você. Você dá todo o seu ser, toda a sua vida. E tem gente aqui que ela diz assim: se eu tivesse 2 vidas, eu daria as 2. Se eu tivesse 10, eu daria as 10. Porque ela encontrou vida no Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas ficam: o que é que você viu nessa igreja? Não é assim? Mas não é igreja. Você não vem aqui por causa da igreja. Você vem aqui por causa de quem? De Jesus. Deu para você entender? Então, quem tem esse entendimento da grandeza da eternidade, quem compreende que se morrer salvo vai viver com Deus eternamente na glória, não tem dificuldade para abrir mão de nada. É para perdoar, eu perdoo. É para largar isso, eu largo. Não importa. Ela vai conhecendo a palavra e ela vai mudando. Ela vai abrindo mão. Eu fiz muitas besteiras na minha vida antes de conhecer a palavra de Deus. Hoje eu conheço. Eu não posso mais fazer as coisas que eu fazia. Eu era ignorante espiritualmente falando, mas eu compreendi a palavra de Deus. Eu aprendi o que agrada, o que desagrada, o que atrapalha a minha comunhão com Deus, o que fortalece a minha comunhão com Deus. Veja que os propósitos que nós fazemos na igreja são propósitos para você desenvolver a sua salvação, para você crescer espiritualmente. Por exemplo, começamos esse ano como? Com o propósito de ler a Bíblia nos primeiros 40 dias do ano. O propósito está escrito, não foi? Tem gente que começou e não parou mais, graças a Deus. Todo dia está meditando. E tem gente que agora já está meditando de manhã e de noite, como Deus ensinou a Josué. Agora estamos no propósito de quê? De nos ungir 50 dias. Eu me unjo todo dia antes desse propósito e vou continuar quando acabar também. São propósitos para que você espiritualmente fique bem e não perca a eternidade. Eu vou colocar um versículo na tela. Olha esse homem, o mesmo Paulo em Colossenses 4:14. Coloca aí, lê alto aí.